O governo Bolsonaro pode ter sucesso, tem condições para tal. Estão colocadas aí. Há um otimismo grande da população, um otimismo no mercado, basta ver os indicadores da Bolsa de Valores de São Paulo, que estão batendo recordes, né? Deve chegar a 100 mil pontos ao começo da semana. As pessoas estão mais otimistas, todo mundo quer retirar o país da pior crise da sua história, herdada do PT. Os anos 2014, 2015 e 2016 foi o pior triênio da história econômica republicana. O pior triênio da história econômica republicana. Então não é fácil tirar o país dessa situação. Em 2018, em 17 cresceu 1%, 18 em torno de 1%, agora o Brasil precisa voltar a crescer. Então o foco nosso, eu acho que de do que é importante para o país, são as reformas encaminhadas ao Congresso Nacional. Esse é o nosso foco e é o que interessa. É que eu falo que são os assuntos estruturais. De um lado, a política de reformas e de modernização do Brasil, que isso é essencial, né? E a reforma da Previdência joga papel central em tudo isso, e nós já falamos tanto, né? A questão do pacote na área da justiça e segurança pública, dando instrumentos ao Estado para combater a corrupção, a justiça, né? E dando instrumentos para que o país possa ser um país seguro. E isso cria um ambiente atrativo para negócios, que é fundamental para o país, e a presença de Sérgio Moro em Davos foi muito importante para isso, uma pessoa conhecida internacionalmente. Então, eu acho que esses dois polos são centrais: economia, justiça e segurança pública, e a parte de infraestrutura. Nós precisamos dar um choque de capitalismo na infraestrutura, e aí a presença dos militares especialistas que conhecem o Brasil como poucos é central. Então é o que eu chamo, e já disse várias vezes, o tripé luzes, civilização, o tripé moderno, o tripé que pode fazer o Brasil dar certo, sair dessa situação e construir as condições para um longo período de desenvolvimento econômico. O Brasil voltar a crescer 5, 6, 8, 10. O Brasil já cresceu na década de 70 13% ao ano. Então nós temos de dar uma saída, temos todas as condições colocadas nos três setores da economia, a questão da governabilidade, segurança jurídica, isso tudo está pronto. Porém, o governo tem um problema que não é fora, é dentro do próprio governo. Fora a oposição é muito frágil. O PT não mobiliza mais ninguém, o PSOL, isso daí é zero. O problema maior do governo é dentro do governo, o setor que eu chamo de barbárie, cruzadista, o setor das sombras. Oposto, o da civilização e o das luzes e da modernidade. Ali, Reza, e essa semana demonstrou isso. Quer dizer, fatos negativos que encerram a semana, uma semana, por exemplo, que a Bolsa de São Paulo, volta a dizer, foi tão bem. Basta ver os pontos. A questão de o Banco Central não começar mais a fiscalizar transações de parentes de políticos, isso é uma bobagem. O próprio ministro Sérgio Moro mostrou, com muito jeito, com muita educação, que isso é uma bobagem. Questão de censurar documentos oficiais. Qualquer funcionáriozinho agora vai censurar por 10, 15, 20, 25 anos documentos oficiais. Isso é uma bobagem. Né? Isso tudo mesmo em 2 dias. Questão do filho do presidente. Quantas vezes eu disse? Situação se resolve. E apresentei até a receita. Mas essa questão é a parte que eu chamo de sombras, da barbárie, do cruzadismo do governo. E a senhora Damares, ministra dos Direitos Humanos, eu vou só ler um trecho da declaração que causou escândalo, está causando na Holanda, num vídeo da senhora, que ela disse o seguinte, faz questão de lê-lo para vocês verem a importância da gente ter comentários serenos e uma análise serena. Diz essa senhora que eu sempre disse, desde sua designação, que era uma fonte de problemas. Abre aspas. A ministra disse em 2013, não era ministra, evidente. Aí tem um vídeo, está aqui na internet. Inclusive, na Holanda, os especialistas ensinam que o menino deve ser masturbado com 7 meses de idade para que, ao chegar na fase adulta, possa ser um homem saudável sexualmente. Continua a ministra Damares. E a menina deve ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. Meu Deus! Meu Deus! É possível ter isso no governo? Não, primeiro ela não tem fonte nenhuma. Isso que é fake. Não tem, isso é um absurdo. E não é a primeira dessa senhora. Então, isso aqui são as sombras. É a barbárie, é o cruzadismo. Ela, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, e eu já mostrei que defendia Dilma até 2016. Defendeu a luta armada no Brasil como caminho para a democracia. Ernesto Araújo, tem aqui nessa coisa chamada internet. Né? O ministro da Educação, que eu disse hoje,
que não sabe o conceito de ideologia, que acha que tomou remédio errado na cerimônia, começou a falar bobagem sobre a história do Brasil, e o presidente inepto que quer pegar a prova do Enem e entregar ao presidente da República, não pode. E eu fui o primeiro a falar contra o Enem, e provei aqui, no momento que o senhor estava calado. Então, nós temos de um lado a modernidade, do outro o atraso, do outro lado as luzes, do outro as sombras, do outro lado a civilização e a barbárie. Nós temos que fazer o Brasil crescer, olhar para frente. Eu não gosto de falar de crônica de costumes, já disse várias vezes isso. Quero falar do que me interessa: economia, política, crescimento econômico, segurança, lei e ordem. Agora, caberá ao presidente Jair Bolsonaro decidir com quem ele quer ficar, com a civilização ou com a barbárie.